Então quer dizer que o Deus do Velho Testamento era um e o Deus do Novo Testamento é outro? Porque no Velho Testamento Deus tinha muitas leis, muitas regras, muitas ordens. E no Novo Testamento a gente vê Jesus de uma forma mais tranquila, digamos assim, bonzinho, perdoando pecados, expulsando demônios, curando enfermos. Então algumas pessoas ousam falar que o Deus do Velho Testamento era um e o Deus do Novo Testamento é outro. E isso é uma coisa totalmente equivocada. Lá no Velho Testamento, Jesus já deixou bem claro quem ele era. Quando Moisés foi perguntar para Deus, o Deus que falava com ele através da sarça ardente, através de várias ferramentas, Deus falava com ele, o Verbo falava com ele. E tem essa divisão entre a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus, entre um Jesus que era o Verbo e um Jesus que se fez carne. Então, no Velho Testamento, Moisés chega para ele e pergunta. Moisés pergunta a Deus: como eu devo te chamar, como eu devo te anunciar aos filhos de Israel? E ele responde o seguinte: basicamente as duas palavras eu sou. Eu sou. Então, quando, obviamente, isso ele fala no hebraico e não é exatamente essas palavras, mas traduzido seria eu sou. Então, quando Moisés vai anunciar aos filhos de Israel as coisas que Deus havia ordenado, ele diz: o eu sou me enviou a vós. Então, no Velho Testamento, a gente via o verbo, o eu sou. No Novo Testamento, a gente vai ver Jesus falando por muitas vezes: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o Filho de Deus. Então, no Velho Testamento, ele era o Verbo. No Novo Testamento, o Verbo se fez carne e se tabernaculou entre nós. Ou seja, o Filho de Deus, ele adentrou num corpo humano, num corpo de carne, na cruz. Na verdade, o corpo físico foi a maior cruz que Jesus carregou, com certeza. O maior desafio dele, sendo ele Deus, estando ele com o Pai na eternidade, se fazer carne, se fazer corpo físico, entrar num corpo físico e ter essa experiência em carne. No Velho Testamento, Jesus passou toda a lei. No Novo Testamento, ele cumpriu a lei. E no Velho Testamento, a lei ela não servia para a gente ver Deus como um Deus rigoroso que impõe muitas regras. Na verdade, a lei ela serve primeiramente para o próprio ser humano, para ser uma pessoa melhor. Como, por exemplo, não comer carne de porco. Hoje em dia a gente tem pela ciência o entendimento de que realmente a carne de porco ela tem vermes e coisas lá que não é bom para o ser humano. Mas quer comer carne de porco, come, beleza? Mas Deus estipulou leis exatamente para o bem do ser humano e não para seguir regras assim por nada. Toda lei de Deus tem um motivo e um porquê. Tem uma razão exata. E a segunda delas, a primeira com certeza é pelo bem do próprio ser humano, que vai praticar aquilo e vai ter uma vida consciente. O que seria uma vida consciente? É tu comer saudável, tu respeitar o próximo e todas essas coisas que vão estar lá na lei. E segundamente, com certeza, para o bem do próprio próximo, né? Das pessoas que a gente vai conviver, que vão passar pelo nosso caminho. Então as leis elas servem para isso. Não é simplesmente que Deus quis deixar um monte de regras que a gente nem conseguiria cumprir, e sim para que a gente tivesse uma vida consciente primeiramente, sabendo o que a gente deve comer, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, o que a gente deve evitar. E para a gente saber conviver em sociedade. Se não tivesse regras, se não tivesse leis, imagina como o ser humano viveria. Se tendo regras, ele já vive nessa bagunça que a gente vê por aí. Então, no Velho Testamento, Jesus era o eu sou, a palavra, o verbo. No Novo Testamento, ele é o verbo que se fez carne e se tabernaculou entre nós.
Inclusive, Jesus, ele crescia em estatura, graça e conhecimento, ou seja, a parte divina dele foi na eternidade com Deus e em toda a história da humanidade, até ele se fazer carne. No momento que ele se fez carne, que ele esteve aqui, todo o processo dele foi autêntico, foi 100% real. O sacrifício dele foi totalmente real, ou seja, ele não tinha poderes divinos. Jesus, ele tinha uma constância com Deus. Jesus, ele tinha uma vida de jejum e de oração. E isso dava o poder para ele expulsar demônios, para ele andar sobre as águas e fazer todas as coisas que ele fez. E não porque ele tinha poderes divinos. A única divindade que Jesus tinha é a mesma nossa, o Espírito, que provém do Pai. O nosso Espírito é divino, porque ele é uma semente de Deus. Ele veio diretamente do Pai. E o Novo Testamento deixa isso bem claro. A nossa filiação. Deus nunca deixou de ser Pai, mas em algum momento nós deixamos de ser filhos. E Jesus teve que vir para nos resgatar. E ele pagou um alto preço pelo nosso resgate.